Olá, minha gente. Venho aqui mais uma vez conversar com vocês e pontuar algumas situações que eu acho importantes nesse momento em que o município de Morada Nova apresenta um grande número de casos positivos, principalmente ocorridos nos últimos 10 dias. A gente resolveu, né, e até por isso esse grande aumento de casos, fazer uma testagem da maior parte das pessoas sintomáticas que nós conseguíssemos, né? Então, nós, além de recebermos uma quantidade de testes rápidos do governo do estado, também fizemos a aquisição, né? E isso fez com que nós pudéssemos testar mais pessoas e a gente conseguisse fazer com que essas pessoas, sendo testadas e diagnosticadas, possam ficar em seus domicílios, quando for o caso de ficar em domicílio, né, para que não haja uma disseminação maior ainda no nosso município. O que nós observamos, inclusive com essas testagens? Que a maior parte da nossa população acometida, eu acho que chega até a 90%, são de pessoas jovens, adultos jovens. E essas pessoas, se nós não estivéssemos fazendo esses testes, muitas não saberiam que tinham, né? Estariam ainda contaminando mais e mais outras pessoas da nossa população, principalmente os idosos, né? E outros que têm comorbidades, que são o nosso público mais vulnerável, né? Então, assim, muitos municípios não estão fazendo uma testagem maior e às vezes acabam não diagnosticando tanto, né? Assim, eu entendo que quanto mais teste, melhor vai ser o nosso direcionamento para poder tomar medidas sanitárias. E nós observamos, e vocês observaram, a quantidade enorme de medidas que a gente já vem tomando. E infelizmente a gente às vezes tem que tomar medidas que não agradam a todos, né? Que a população às vezes não entende o porquê que a gente tem que fazer aquelas medidas, mas em todo lugar do mundo é comprovado que a única forma de barrar a disseminação desse vírus é limitando a circulação das pessoas, tá certo? Então, assim, a gente pede, em nome da Secretaria de Saúde, em nome do município, a compreensão de vocês em aderir, né, em manter-se em domicílio. Diante disso aí, eu queria colocar outra situação. O que a gente observou também? De tudo a gente tira aprendizado, né? Que quando a gente orienta um paciente suspeito ou já comprovado de Covid a ficar em isolamento domiciliar, ele tem que cumprir o isolamento domiciliar, inclusive afastado das pessoas de dentro de suas casas. Porque senão, se isso não for feito de forma correta, se ele morar com 4 ou 5 pessoas, todos vão adoecer. O isolamento não é apenas estar dentro de casa, é manter-se separado das outras pessoas também dentro da sua própria casa. Como assim? Não compartilhar o horário das refeições, não compartilhar o mesmo sofá, cadeira, cama. Se tiver um quarto onde a pessoa possa ficar, né, somente naquele quarto, então aquele quarto deve ser separado para ela. Se ela tiver condições, ela mesma deve fazer a higiene do quarto, manter a porta fechada, manter janelas, né, portas abertas para circulação. No caso, assim, quando eu digo portas, dos outros ambientes da casa, né? Para melhorar a circulação. Se usar apenas, se o banheiro for comum, sempre que o paciente utilizar, fazer a limpeza, né, desse banheiro com água sanitária, limpar maçanetas, torneiras com álcool, né, ou água sanitária mesmo. Fazer a higiene sempre das áreas comuns, onde ele está circulando junto com as outras pessoas. Muito importante, o paciente, sempre que estiver próximo aos outros da casa, está de máscara o tempo todo, tá certo? E manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m entre os outros membros da família, né? Então, essas daí são algumas das medidas que devem ser tomadas. Não adianta o paciente estar em isolamento, suspeito, e está tudo ocorrendo de forma normal dentro de casa, né? Porque, ou seja, todos os membros da família vão adoecer. E a gente observou isso em algumas situações aqui no nosso município. Por isso que eu estou pedindo, né, e dizendo para vocês, o isolamento domiciliar de um caso suspeito ou caso positivo, é isolamento dele também dentro do domicílio das outras pessoas. Ele pode andar na casa, né, de forma mais restrita, mas usando máscara, né? Assim, evitar contato, isso aí é inquestionável, né? De tocar,
não compartilhar talheres, copos, né? Então, assim, tudo isso aí é imprescindível para que a gente consiga conter a doença fora da casa e também dentro do domicílio, tá certo? São algumas situações que a gente tem que reforçar para vocês. Isolamento social é você restringir, né, as tuas saídas apenas ao serviço essencial, né? Mercantil, uma farmácia, um hospital. E o isolamento domiciliar de paciente suspeito ou comprovado é o isolamento dele mesmo dentro do seu domicílio, por 14 dias, né? Ou até que ele esteja bem comprovadamente. O que eu posso dizer ainda? Que a pessoa, se ela estiver pior do seu quadro, né? Se ela estiver apresentando uma febre que não passa, um cansaço, né, aumentando, então ela tem que procurar um hospital. As pessoas que estão com sintomas mais leves podem procurar a unidade básica de saúde, né? De lá o médico vai notificar, vai avaliar a necessidade de se fazer um exame para comprovar, né? Dependendo principalmente se ela tiver tido contato com muitos casos positivos ou com um caso positivo, e a agente da secretaria, né, recebe essa notificação e agenda o exame da pessoa. O exame está sendo feito de uma maneira que foi muito bem pensada, na lateral do hospital regional. É um local onde não tem acesso ao hospital, é uma rampa. Na verdade, é um drive-thru, né, onde as pessoas vão nos seus veículos e o sangue é colhido, né, no período da manhã. É muito rápido a coleta do sangue e à tarde o resultado já é repassado para o paciente. Queria também chamar a atenção para um outro ponto, que esse eu observei e acho que é de suma importância. Nós recebemos muitas queixas de pessoas falando de pacientes positivos, né, que testaram positivo e estavam nas ruas. Muitos dos pacientes, quando eu fui averiguar, são pessoas que já estão curadas, que cumpriram sua quarentena, que não têm mais sintomas. E a gente considera curado quando? Quando o paciente cumpriu o período de 14 dias, né, de isolamento e está pelo menos 3 dias sem apresentar sintomas. Então, ele é considerado curado. Ou quando ele esteve internado durante um longo período, né, e teve alta sem ter mais nenhum sintoma, né, então depois de 72 horas ou 3 dias, ele também é considerado curado. Então, assim, infelizmente, eu tenho visto também muito preconceito com essas pessoas. E a gente não deve agir dessa forma, né? Assim, ninguém quer adoecer, ninguém pede para adoecer. E a gente pede que as pessoas tenham tolerância no sentido de saber. Se a pessoa, você testou, mas você já está bem, já está curada? Tô, então a pessoa pode voltar para o isolamento social. Então, assim, ela sai do isolamento domiciliar, porque ela está curada, e fica igual todos os outros do município no isolamento social. Ou seja, restringindo suas atividades, porque todos têm que fazer isso, independente de já terem ficado curado, né, ou não, tá certo? Então, assim, é importante a gente sempre se atentar a isso. Graças a Deus, nós estamos tendo todos os dias pessoas que estão curadas. Nós entramos em contato com os pacientes e podemos verificar isso. Tá bom? Então, assim, eram os 3 pontos principais que eu queria reforçar com vocês, né? O porquê do nosso grande aumento de casos, porque realmente a gente está buscando os casos para saber onde eles estão, diagnosticar, orientar, tratar e curar essas pessoas, né? Reforçar o pedido do isolamento social, do isolamento domiciliar e de como deve ser feito esse isolamento domiciliar e também que nós prestemos atenção em saber se os pacientes estão curados ou não, né? Para que a gente, às vezes, não fique julgando mal a pessoa. Claro que tem aqueles que insistem, né, em querer sair sem poder. Para esses daí, a gente toma as medidas cabíveis na lei, né? A gente pode até acionar, aliás, como nós já acionamos algumas vezes o Ministério Público, a polícia, porque um paciente que ainda não está curado, que está em isolamento domiciliar, ele tem que ficar em isolamento domiciliar. Ele corre o risco de estar infringindo a lei de tentar causar, né, doença sanitária em outras pessoas. Então, isso aí é um crime contra a vigilância sanitária, tá certo? Então, eu queria
apenas reforçar esses casos e pedir a vocês que nos ajudem, que com fé em Deus, né, e com todas as medidas que a gente vem tomando, se Deus quiser, Morada Nova vai sair dessa. Ainda, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de óbito, estamos aguardando o resultado de um caso suspeito, né? Mas a gente torce e reforça e pede que a população nos ajude. E a melhor forma de nos ajudar é ficando em casa, saindo do mínimo necessário e cumprindo o isolamento domiciliar dos pacientes ou casos suspeitos quando necessário, tá bom? Meu muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, né? E que vamos sair mais fortes dessa situação. Assim eu desejo, né? E desejo bem, melhor nesse sentido para todos os moradanovenses.